pessoal, eu sou o Messias do canal Horta e Pomar e hoje eu preparei uma pequena aula para vocês de como fazer os cálculos de uma formulação de NPK. Como este vídeo está relacionado ao vídeo anterior que eu falo da preparação e adubação do bananal, e lá é uma formulação de NPK mais enxofre mais cálcio, então essa aula é sobre a mesma formulação que eu usei lá. Na verdade, eu vou destrinchar como eu cheguei àquela formulação. Inclusive, eu vou deixar o link daquele vídeo da preparação e adubação do bananal. Eu vou deixar aqui o link na descrição deste vídeo, pois são vídeos relacionados. Essa pequena aula é justamente para explicar como eu cheguei àquelas quantidades da formulação. Eu acredito que seja importante assistir isso aqui para um melhor entendimento e saber, produtor que tem algum conhecimento, fazer seus próprios cálculos. Pessoal, apesar de eu já ter explicado que este vídeo está relacionado ao vídeo anterior da adubação da bananeira, os cálculos eles não se referem somente a uma cultura. O cálculo de NPK ele pode ser usado em qualquer cultura, seja em hortaliças, seja em fruticultura. Você entendendo a fórmula, você formula o NPK nas proporções que você quiser, conforme os produtos que está disponível. Um exemplo, eu usei sulfato de amônio, mas se você tiver ureia, você vai utilizar ureia. Os resultados serão diferentes, porque a ureia não tem enxofre e assim por diante. Mas o que importa nas formulações é você entender os cálculos. Entendendo os cálculos, essa regra vale para qualquer tipo de adubação, de qualquer cultura, adubação de qualquer cultura. No vídeo da adubação da bananeira, eu utilizei uma formulação de NPK mais enxofre mais cálcio, no qual ficou um NPK 12,5,17 mais 14 de enxofre mais 1,2 de cálcio. Neste vídeo eu vou destrinchar como que foi feito os cálculos para chegar a essa porcentagem e algumas explicações de terminologia e porcentagem de minerais dentro do composto comercial. Então eu tenho NPK mais enxofre mais cálcio. O NPK ficou 12,5,17 mais 14 de enxofre e 1,2 de cálcio. Lembrando que ficou um pouquinho mais de potássio do que de nitrogênio, que a demanda da banana é maior por potássio. Eu vou demonstrar aqui para vocês como eu fiz esses cálculos, mas antes eu vou mostrar aqui, alguém pode ter uma dúvida, por que potássio é com K, por que fósforo é com P e enxofre é com S? São palavras de origem do latim ou do grego. Por exemplo, o potássio é cálium, do latim. Enxofre é sulfur, do latim. Fósforo é fósforos, do latim, ou fósforos, do grego. Então, por isso, esses símbolos, às vezes, diferentes da nossa língua. A química utiliza muito a linguagem do latim e do grego. Pessoal, eu estava lá no sítio, então, eu fiz tudo na mão mesmo. Mas existe como você fazer isso no computador, existem programas para calcular adubação. Eu fiz isso aqui no curso de técnico agrícola 21 anos atrás, nunca mais eu tinha feito na mão, resolvi fazer lá para formular adubação. Então eu criei uma tabelinha aqui, o produto comercial e a porcentagem do produto do elemento que me interessa. O cloreto de potássio, o símbolo dele é KCl. Ele tem de 58% a 60% de potássio, 40% a 42% de cloro. Sulfato de amônia, ele tem 21% de nitrogênio e 24% de enxofre. O superfosfato triplo, ele tem de 41% a 46% de fósforo, pentóxido de fósforo, e de 10% a 12% de cálcio. Depois eu montei a tabela aqui, isso aqui é mais para exemplificar para vocês. O produto comercial, a quantidade que eu tomo como base, a quantidade do elemento puro, que é o produto, o elemento que me interessa para adubação, e a porcentagem que eu vou levar em consideração em relação às porcentagens variáveis aqui. Aí, o que acontece? Eu tenho aqui o KCl, que é o cloreto de potássio. 1 kg dele, se eu estou considerando 58%, então quer dizer que ele tem 580 gramas ou 0,58 kg. O sulfato de amônia, 1 kg dele, eu considerando 21% de nitrogênio, ele tem 210 gramas ou 0,21. E o enxofre, 24%, 0,24 kg ou 240 gramas. O fósforo, 1 kg a 41% de fósforo, ele vai ter 410 gramas.
E ele aqui de 10 a 12, eu considerei um pouquinho mais que 10,5%. Ele vai ter aí 105 gramas por quilo, mais ou menos. Se vocês repararem, eu considerei sempre o menor, né? Por quê? A gente não sabe se esse adubo ele tem toda essa qualidade. Ele vem indicando aqui, ele tem de 41 a 46% o superfosfato triplo. Tá, mas é muito difícil você encontrar um produto assim, você ter essa garantia da qualidade dele alta. Então eu sempre faço os cálculos pelo número mínimo, né? Porque tem estocagem, transporte, idade desse produto, vários fatores, né? Então a gente vai aqui para formulação e cálculo. Como que eu cheguei nesse padrão de falar, vou colocar 2 kg de sulfato de amônia e 1 kg de cloreto de potássio e 400 gramas de fósforo. Mais ou menos, eu levei em consideração o seguinte: o cloreto de potássio, 1 kg dele já tem 580 gramas de potássio. O sulfato de amônia, 1 kg dele tem 210 gramas de nitrogênio. Então, para eu deixar o nitrogênio mais ou menos equiparado com a quantidade de potássio, eu precisaria o quê? Usar então o quê? 2 kg de sulfato de amônia. E o fósforo eu quero colocar lá na base de 5%. Então, ele tem um nível elevado de fósforo, lá 41% até 46%. Então, eu sabia que 400 gramas ali eu ia chegar perto disso. Então, eu misturando os 3 produtos, eu teria um peso total de 3,4 quilos. Então, eu não tendo um computador, nada com programa lá para me usar, a gente recorre ao quê? A velha e boa regra de 3. O que é a regra de 3? Eu busco saber dentro dessa regra de 3 a porcentagem de cada elemento dentro dessa mistura. Então, eu faço como? Mistura. A mistura é 3,4 quilos. Está aqui. Dentro dessa mistura, quanto eu tenho de potássio? Se dentro dessa mistura eu sei que eu tenho 1 kg de potássio, 1 kg de potássio tem 58%, eu tenho 1 kg de cloreto de potássio, aliás, e esse 1 kg de cloreto de potássio ele tem 0,58 kg ou 580 gramas, então eu sei que dentro de 3,4 kg da mistura eu tenho 580 gramas de potássio, ou 0,58 kg. Mas dentro de 1 kg dessa mistura, quantos por cento eu tenho de potássio? Eu não sei. Se eu não sei, eu coloco um X. A regra de 3, ela é multiplicada em forma de X, né? Então eu tenho aqui, ó, 3,4 vezes X e 1 vezes 0,58. Então X é igual, né? O número sempre vai vir embaixo, 3,4 por 58. Então eu vou dividir 0,58 por 3,4. Eu vou pegar 0,58, que é o potássio, dividido por 3,4. Então eu tenho 0,170. X é igual a 0,170. Eu quero saber em porcentagem. Multiplica por 100, né? Aí eu vou pegar aqui, então, vamos por 0,170 vezes 100. Que é igual a 17, que é 17%. Se você sabe fazer isso aqui, você vai apenas repetir para todos os elementos. Você vai fazer assim para o nitrogênio, vai fazer assim para o fósforo, vai fazer assim para o enxofre e para o cálcio. Eu vou fazer mais uma aqui para vocês verem. Olha só, mistura 3,4 quilos. Quanto eu tenho de cálcio dentro dessa mistura? Eu sei que eu tenho 400 gramas de superfosfato triplo. A cada 100 gramas de superfosfato triplo, eu tenho 10 gramas e meio de cálcio. Então é fácil saber, você sabe que 4 vezes 10 gramas e meio, né, você vai ter 42 gramas. Então dentro de toda essa mistura eu tenho só 42 gramas de cálcio. Representando em quilo é 0,042. Então tá, aqui eu sei. Mas dentro de 1 quilo, quantos por cento, 1 quilo dessa mistura, quantos por cento eu tenho de cálcio? Não sei. Então 1 está para X, né? Mesma coisa.
Eu vou fazer aqui, x é igual a 3,4 tal, 0,042. Então eu vou dividir 0,042 dividido por 3,4 igual a 0,0123, né? Então vou pegar aqui 0,0123 vezes 100, que é igual a 1,23. Tá aqui, x é igual a 1,23. Vou arredondar para 1,2%. Então, eu tenho aproximadamente, dentro dessa mistura, 1,2% de cálcio. Então, vocês entendendo a regra de 3 simples, você vai aplicar uma regra de 3 para o potássio, uma para o nitrogênio, uma para o fósforo, uma para o enxofre e uma para o cálcio. Então a gente conseguiu calcular a porcentagem dos 5 elementos da mistura. Então eu montei uma tabela aqui para vocês, só para ficar mais simples o entendimento. Na proporção de 1000 gramas, que é 1 quilograma da mistura, quantos gramas eu tenho de cada produto, de cada elemento, na verdade, e quanto por cento isso representa dentro do universo de 1 quilo, ou 1000 gramas, a mesma coisa. Então eu tenho aqui o nitrogênio 12% de 1000 é 120, 5% no universo de 1000 é 50 gramas, 17% no universo de 1000 é 170, 14% de 1000 140, 1,2% de 1000 é 12. Então eu tenho NPK mais enxofre mais cálcio. NPK em 1 kg daquela mistura eu tenho 120 gramas de nitrogênio, 50 gramas de fósforo, 170 gramas de potássio, 140 gramas de enxofre e 12 gramas de cálcio. Isso para cada quilo daquela mistura. O nitrogênio representa 12% da mistura, o fósforo 5%, o potássio 17%, o enxofre 14% e o cálcio 1,2%. Então aqui, se 1 kg da mistura é o mesmo que 1000 gramas, né? Então isso foi o que eu acabei de explicar. Significa que 120 gramas de 1000 gramas é o mesmo que 12% e assim sucessivamente. Eu fiz isso aqui, bem simplesinho. Acho que quem tem uma certa facilidade com tabuada consegue fazer isso até de cabeça. Se você tem 1000 vezes 12% é 120, né? Que é o caso aqui para você calcular, que é o nitrogênio. 1000 vezes 5% 50 gramas, 1000 vezes 17% 170, que é o caso do potássio, e assim sucessivamente. 1000 gramas vezes 1,2% 12 gramas, que é o caso do cálcio. Então no final a gente chegou a isso aqui, 12, 5, 17 no NPK, 14 no enxofre e 1,2 no cálcio. Então a gente tem uma formulação bacana para a cultura da bananeira. Pessoal, então esse aqui eu quis mostrar para vocês a sequência de absorção, de importância dos macroelementos para a bananeira. Como eu disse, os macroelementos são 6, e na bananeira a maior absorção primeiro é de potássio, seguida de nitrogênio, em terceiro de cálcio, em quarto lugar magnésio, em quinto lugar o fósforo e em sexto lugar o enxofre. Então vocês podem ver que ela absorve bastante magnésio e bastante cálcio. Essa adubação ela não tem magnésio e ela tem pouco cálcio. O que acontece? O cálcio e o magnésio eles vão estar principalmente na calagem, quando vocês fizerem a calagem do solo. Por isso que é importante fazer a calagem para o plantio da bananeira. E também é necessário fazer alguma adubação suplementar com algum adubo que contenha cálcio e magnésio, para você suplementar a banana caso somente a calagem lá não seja suficiente para disponibilizar cálcio para a planta. Mas de toda forma fica uma adubação boa, né? Porque você fornece um NPK, enxofre e cálcio, mesmo que seja uma pequena quantidade, mas está fornecendo, se torna importante para o desenvolvimento da planta.
Mas aí isso não exime de uma adubação suplementar, muitas vezes com cálcio e magnésio. E quanto aos micros, para quem faz fertirrigação, é muito fácil de resolver esse problema, porque existe formulações com micronutrientes para fertirrigação. Então tem até a quantidade de gramas lá por pé. Quem não usa pode adubar com algum granulado. Existe essa formulação aqui, é um adubo chamado FTE, BR8 e BR12. Se eu não me engano, o BR12 é o mais apropriado para fruticultura. Mas devem existir outros aí, conforme a sua região. Existe até 2520, 20020 que já tem alguns micronutrientes. Então tem que procurar na região de vocês adubos que tenham micronutrientes. Também tem a opção de fazer adubações foliares, né, com micronutrientes e tal, para resolver essas questões. O micronutriente ele é uma quantidade minúscula, mas ele é extremamente importante. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Eu desejo uma boa tarde a todos, fiquem com Deus e até a próxima.